Você já deve ter ouvido que pensar positivo é muito importante para que as coisas deem certo na sua vida. Mas como uma pessoa consegue pensar positivo quando está tudo dando errado na vida dela? O pensar positivo da maioria das pessoas que conseguem fazer com que as coisas deem certo ou que leva as pessoas a terem mais acertos do que erros, mais sucessos do que insucessos, é no sentido de acreditar na possibilidade de a coisa dar certo ou da coisa melhorar. E a gente está falando de situação, de planejamento de vida, a gente está falando do que você deseja para a sua vida. Talvez, ou o que eu mais vejo, são pessoas com um olhar errôneo, uma interpretação errônea da positividade, de acreditar que pessoas que pensam positivo acreditam num mundo cor-de-rosa, acreditam numa fantasia, ou vivem essa fantasia. Tudo dá certo para a pessoa, e não é disso que a gente está falando. A gente está falando de pessoas que acreditam que se uma situação está ruim agora, elas podem fazer melhorar. Aqui no canal, eu já falei muito sobre esse contexto, porque eu falo para vocês, não dá para a gente simplificar coisas complexas e não adianta complicar também coisas simples. Uma mudança de interpretação, uma mudança de pensamento para uma postura de enfrentamento diante das situações da vida, diante dos desafios da vida, não acontece de uma hora para outra. Eu já expliquei isso aqui no canal. Já também me dei como exemplo, que eu falo para vocês que hoje eu sou uma pessoa otimista, eu sempre gosto de ver o copo quase cheio, que eu também não fui sempre assim. E isso aconteceu numa mudança da minha trajetória de vida. Coisas foram acontecendo e que me ajudaram a perceber que haviam possibilidades. Então, assim, pensar positivo é você acreditar que existem possibilidades, que existe uma maneira de você melhorar aquela situação ou sair daquela situação ou fazer o que você quer acontecer. Como você conquista isso? Você já deve ter ouvido falar sobre pensamentos negativos, porque eles acontecem e como lidar com eles. Nós já falamos isso aqui no canal. Nós já falamos também sobre maturidade, porque nessa postura de enfrentamento de vida, essa postura exige uma maturidade. Então, o que eu gostaria que você considerasse? Se você vive em um contexto que tudo dá errado na sua vida e você não consegue pensar positivo, talvez existam algumas características que você vai precisar trabalhar. E eu também quero te pedir que tenha calma, que assista o vídeo até o final. Porque muitas das vezes eu vejo no comentário, algum comentário de algo que surgiu no meio do vídeo e que me leva a acreditar que a pessoa não viu, não assistiu o vídeo até o final e por isso concluiu de forma errada. Essa mudança da sua percepção dos problemas da vida, que está tudo dando errado, não vai acontecer de uma hora para outra. É um processo. Mas se está tudo dando errado na sua vida, você precisa se esforçar para que esse processo aconteça. Vamos falar sobre responsabilidades e não sinta logo no primeiro momento, não se sinta criticado, criticada. Na minha prática clínica profissional, eu vejo muitas pessoas tendo tudo dando errado na vida delas, porque elas repetem comportamentos que levam ao insucesso. Às vezes é difícil a gente se permitir ver que a gente está errado. Lembra que eu falei que é uma mudança de pensamento. E esse comportamento está relacionado à imaturidade, como eu falei. Geralmente as mulheres erram sempre em relacionamentos. Se deixam levar por um sentimento. E a gente já falou aqui no canal, porque geralmente, gente, eu pego os assuntos que vocês apresentam nos comentários, por isso é importante vocês comentarem. E esse vídeo também está embasado em um comentário que foi feito. Se tem uma percepção equivocada da realidade,
se fantasia e insiste naquele erro. E, consequentemente, vai dar tudo errado. Pessoas que estão vivendo a sua vidinha de um modo organizado, você já deve ter visto isso muitas vezes, se envolvem, isso serve para homens e mulheres, se envolvem com uma outra pessoa e começam a colecionar problemas e insucesso. E aí depois a gente diz que está tudo dando errado na vida da gente. A gente vai falar sobre as pessoas que a vida dá cartas ruins. A gente já falou também sobre isso aqui. Então a gente tem duas situações de pessoas que tudo dá errado. Pessoas que têm dificuldade de parar e analisar o que está acontecendo, onde eu posso ter errado e o que eu poderia ter feito ou deixado de fazer. E pessoas que não têm escolha. A vida jogou a carta ruim para cima dele ou dela. E aí a gente tem sempre que agir de uma maneira realista e positiva. Positiva no sentido de fazer as coisas melhorarem ou darem certo. Não é o castelo cor-de-rosa. Não é fantasia. São resultados mais positivos possível. Então vamos considerar, sem pensamento precipitado, sem imediatismo, em qual grupo você pode se encaixar se tudo na sua vida está dando errado. Eu falei, 2 tipos de pessoas. Um, que a vida deu cartas muito ruins. Não necessariamente uma pessoa que só recebeu cartas ruins da vida vai ser uma pessoa negativa, pessimista e não vai conseguir pensar positivo. E não tem certo nem errado. Você não é obrigado a ter recebido cartas ruins da vida e ser uma pessoa positiva, otimista, apesar de ter uma vida muito difícil. A gente é o que é, como eu sempre falo aqui para vocês, a gente precisa aprender a lidar com a gente para a gente fazer a nossa vida, nossa melhor versão. E o outro grupo de pessoa, que é onde eu te peço para, sem se sentir criticado, ameaçado, tipo, a culpa é minha? Calma, a gente está pensando em possibilidades, você está querendo fazer as coisas darem certo para você. Então ouça, vá até o final do vídeo, se empenhe em melhorar sua vida, sua qualidade de vida. É o que eu sempre falo aqui. A intenção do canal é que você possa ser sua melhor versão, que você possa ter qualidade de vida. Todos nós. Esse segundo grupo de pessoas são pessoas que, infelizmente, eles vêm tomando decisões equivocadas nas suas vidas, como eu falei, de mulheres que fazem escolhas ruins nos seus relacionamentos. Então, para esse grupo de pessoas, gente, a gente precisa considerar, primeiro, qual o significado que eu dou para pensamento positivo. Eu tenho entendido isso como pensar em possibilidades, me esforçar para conseguir resultados. Eu tenho considerado o que eu quero, o que eu desejo, e se eu não conseguir aquilo que eu sonhava, eu consigo perceber que eu consegui melhorar, a minha situação de vida, a minha qualidade de vida, o meu relacionamento, apesar da coisa não ter saído certinha como eu queria, certinha pelo menos, da minha percepção. E para isso a gente precisa de quê? Da maturidade que eu falei para vocês. Só que o que eu quero, isso tudo a gente já falou em vídeos anteriores, vão estar todos na descrição. O que eu quero pontuar para vocês é que nesse processo, esse processo implica em capacidade de resolução de problemas. E você precisa ser sincero com você no sentido de como eu tenho resolvido os problemas que vêm surgindo diante da minha vida. Porque se está tudo sempre dando errado, eu posso estar errando nessas decisões, nessas escolhas. Como eu lido com a consequência dessas escolhas? Eu me vejo como vítima das circunstâncias ou eu estudo a situação para encontrar onde deu errado, por que deu errado, como deu errado e o que eu posso fazer para que não dê errado? Isso serve para a minha vida pessoal, para o meu relacionamento social e para a minha vida profissional.
Eu sempre falo para vocês que o ser humano não é só emoção ou razão, nós somos um só. Então, algumas vezes, a gente já falou aqui, aí é onde as pessoas pegam ali a coisa pela metade e não consideram o vídeo todo. Eu já falei para vocês que o que faz a gente se mexer é a emoção. Então, não estou falando para você que você tem que ser racional e frio para que as coisas deem certo para você. Não, às vezes, num momento pontual, você se deixar levar pelo coração é o que vai fazer dar certo. Mas se está tudo dando errado, eu preciso parar para analisar onde eu posso estar errando, porque o que vai alimentar a minha percepção positiva de mundo são os resultados que eu vou obtendo pelo caminho. O que foi me ajudando a mudar de uma pessoa que tinha uma perspectiva negativa, de achar que eu nunca poderia mudar a minha realidade, para uma pessoa que acreditou que poderia mudar a realidade dela, foram as pequenas conquistas. Quantas vezes você já ouviu que é importante a gente reconhecer as pequenas conquistas? Como eu posso pensar positivo quando tudo está dando errado? Eu respiro, acalmo a minha mente. Você já sabe, se você viu aqui, acompanha o canal, que a ansiedade atrapalha a sua capacidade de tomar decisões. Então acalma a mente e avalia o que foi feito. Observa onde, como e por que deu errado. E o que você poderia fazer diferente. E como eu falei, isso vale para a vida pessoal, relacionamentos românticos ou de amizade, e para a sua vida profissional também. Acreditar que é possível, ter maturidade e ter capacidade de resolver problemas, capacidade de resolução de problemas. Mas se você está no outro grupo, de pessoas que a vida deu cartas ruins, a gente já falou sobre isso, eu só não me lembro em qual vídeo ou em qual live. Mas me lembro que a gente fez uma live sobre fazer as pazes com o passado e que a gente falava sobre aceitação. Quando uma pessoa recebe cartas ruins da vida, quando você já chega aqui em uma situação extremamente difícil, o primeiro passo é realmente a aceitação, porque a gente vai precisar da maturidade também. Não vai adiantar você se revoltar, bater pé e fazer pirraça. Você vai se revoltar contra quem ou o que. Eu só consigo mudar a minha realidade se eu entendo aonde eu estou e sei para onde eu vou. Então, num primeiro momento, o que eu preciso fazer é aceitar: agora eu estou aqui. Agora eu não posso fazer muita coisa. Então, o primeiro passo é a aceitação. Não adianta culpar Deus, o universo, seja lá mais quem. Eu preciso aceitar que essa é a minha realidade. Depois eu sigo os passos do outro tipo de pessoa. Acredito que é possível mudar. Nesse caso, eu acho até que a maturidade vem em primeiro lugar. Momentos e situações difíceis tendem a tornar a gente mais adulto. Lembra aquela coisa de sentimentos negativos, entre aspas, sentimentos de sofrimento, de angústia, te levam à reflexão e fazem com que você desenvolva resiliência, aceitação, maturidade e, a partir daí, considerar o que eu posso e o que eu não posso fazer. Nenhuma das duas situações, se eu estou tomando decisões que não estão me favorecendo ou se eu recebi cartas ruins da vida, são boas. Todas as duas são ruins. Está dando tudo errado. Pelo menos da minha percepção, porque a gente já falou aqui na live, eu não me lembro se é porque nada dá certo na minha vida, uma coisa assim, mas vou botar na descrição também. Tudo dá errado, né? Tudo dá errado, nada dá certo, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, é generalização, é uma distorção cognitiva. Então, se eu percebo a realidade de uma forma errônea, muito dificilmente em 20, 30, 40, 50, 70, 80 anos de vida, nada deu certo na vida da pessoa. A gente também tem que dar uma olhada nisso, como eu estou vendo isso, mas se a percepção que eu tenho, ou se realmente acontecem mais coisas erradas, resultados errados do que positivos na minha vida,
eu preciso me esforçar para mudar essa realidade. Nas duas situações eu vou ter que acreditar que eu posso melhorar essa minha realidade. Pensar positivo é você acreditar que é possível e não que você vai para o mundo da fantasia. Desenvolver maturidade, ser gente grande e observar como está a sua capacidade de tomada de decisão. Isso você vai precisar se esforçar para aprimorar, uma vez que você entende que você tem feito as escolhas erradas e está sofrendo consequências negativas por causa disso. O pensamento positivo não é acreditar que tudo vai dar certo. No meio do caminho, com mais respostas positivas do que negativas, você pode até ficar com essa percepção, com essa sensação. Os sentimentos vão mudando, você vai ficando mais positivo, como aconteceu comigo. E se você recebeu cartas muito ruins da vida, eu não sei se é um pensamento, se é um ditado popular que diz: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Então considere isso. Quem me acompanha aqui sabe que a minha abordagem é terapia cognitivo-comportamental e a gente considera bastante a interpretação, o significado que eu dou, que você dá para o que acontece comigo. Se esforce nesse sentido, para que você possa dar significados e a gente não está romantizando a coisa. Não é para você ficar bonzinho ou boazinha, não é para você ficar achando, como dizem ainda, uma de poliana. Não. Pensamento realista e positivo. Positivo no sentido de acreditar que é possível. Então, se você deseja pensar positivo quando tudo está dando errado, observe se você acredita que é possível, dá certo, se você tem maturidade suficiente para lidar com os desafios, as dificuldades da sua vida, e se você não tiver, você precisa desenvolver, e como está a sua capacidade de resolver problemas. Você passa para outra pessoa, você tem tomado decisões erradas e observa por que você tem tomado, como você faz para aperfeiçoar isso. Estuda o seu comportamento, estuda pessoas que deram certo. É possível. O primeiro passo, acreditar que é possível. Sem fantasiar, sem romantismo. É possível. Cientificamente confirmado. Reestruturação cognitiva, ressignificação é isso. Eu penso de uma forma negativa e eu me esforço para melhorar a percepção que eu tenho a respeito disso. E conforme eu vou conseguindo resultados mais positivos, eu vou mudando o sentimento a respeito disso, eu vou ficando mais confiante. Então, pensar positivo quando tudo dá errado é atuar no sentido de que eu comece a ter resultados positivos. Papo para gente grande. E é um papo possível. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe a sua curtida, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fica bem, se cuida e a gente se vê no próximo vídeo.